Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre as negociações semanais efetuadas durante esta primeira semana de trabalho da minha parte, após um período de férias. E então começamos com o pé direito. Excelente semana para nós, a semana que teve o dia 9 e o dia 13 como margem de trabalho, e vou começar por vos mostrar as negociações que efetuei nos três instrumentos que nós trabalhamos normalmente: o Eurodólar, a Libra-Yen e o Gold, onde esta semana tivemos oportunidades em todos eles. Vamos então começar com o Eurodólar, onde a linha amarela, como vocês se lembram, é o nosso início de semana de trabalho. Logo no início da semana de trabalho, na segunda-feira, tivemos uma oportunidade de compra no Eurodólar, a quando do cruzamento do nosso sinal, a ação do preço conseguiu passar para cima da EMA 55, tornou-se bullish e acima desta linha de suporte resistente anteriormente, agora suporte, que nos deu uma entrada válida como primeiro objetivo a extensão 161.8 Fibo, que coincidiu também com uma linha de resistência menor que já estava projetada no nosso gráfico. Portanto, a primeira posição que teve uma rentabilidade, um risco de 20 pips para uma mais-valia de 65 pips, portanto, excelente risco-reward à volta de 1 para 4, de 1 para 3, perdão, e foi uma excelente negociação da nossa parte. Mais tarde tivemos outra oportunidade de entrar longo também, continuamos com a ação do preço acima da EMA 55, portanto continuamos sempre à procura de oportunidades de compra, enquanto não nos aparecerem divergências que vale a pena efetuar contra negociações de contra-tendência. Portanto, e o que é que encontramos aqui? Uma divergência que nos proporcionou outra entrada. Portanto, vocês veem a ação do preço a subir e o nosso indicador a baixar, o que nos deu uma entrada também a quando do término da nossa vela de sinal do cruzamento do nosso indicador. Portanto, nesta negociação tivemos um risco de à volta de 25 pips para uma mais-valia de 50 pips, portanto uma negociação com um risco reward de 1 para 2 também, excelente negociação. Portanto, no par euro-dólar, tivemos durante o mercado desta semana de trabalho duas oportunidades boas de compra, sem grande perigo, tudo muito controlado. E chegamos a um bom porto nas duas negociações. Eu efetuei igualmente algumas negociações na Libra-Yen e no commodity ouro, que vou passar-vos a mostrar de seguida. Na Libra-Yen, igualmente algumas oportunidades de negociação. A primeira também no início da semana de trabalho, na segunda-feira, o nosso indicador acima da linha de mercado, portanto cruzamento bullish, a ação do preço acima da EMA 55, a projeção de potenciais níveis de target através da extensão Fibo, níveis a ter em conta. Tínhamos uma resistência logo um pouco acima da nossa área de entrada, portanto que nos fazia sentido, dependendo do nosso risco reward, o primeiro profit ali, mas como nós sabemos que os pares onde a divisa Yen está presente são bastante voláteis, e como nós sabemos que, olhando sempre para o nosso ATR, que é o True Range, a média de volatilidade diária e de movimento diário do par, apercebi-me facilmente que este primeiro target seria curto, e então optei por pôr duas posições. O segundo target, sim, na extensão 161.8, precisamente deste fundo a este topo projetado para cima, que foi coincidir também com uma zona perto de uma zona de resistência forte, que ainda se mantém válida no nosso gráfico. Como vê, a ação do preço tentou passar para cima dessa resistência, mas não conseguiu. Ficou precisamente preso dentro desta área que já nos havia sido perfeitamente identificada
na nossa análise anterior. Portanto, a primeira entrada tivemos como risco à volta de 58 pips para uma mais-valia de 65 pips, portanto pouco mais de 1 para 1 de risco profile, e a nossa segunda entrada aí sim tivemos o mesmo risco para uma mais-valia de 180 pips, portanto fantástico risco-reward, como vêem, à volta de 1 para 3 de risco-reward. Numa ação muito tranquila, seguindo apenas as nossas regras do nosso sistema de negociação, portanto sem stress, metendo o nosso target e o nosso stop loss e esperando que a ação do preço e o normal movimento do mercado chegue aos nossos objetivos. Tive mais tarde a oportunidade de entrar numa posição de venda quando me deparei com uma divergência entre a ação do preço e o nosso indicador, precisamente quando me apercebi que a ação do preço não conseguia romper esta resistência forte que estava aqui já marcada, e olhando para o nosso indicador vimos que estávamos presente numa divergência bearish e optei por arriscar uma entrada com o meu único objetivo da retração 38.2 do movimento FIBO deste fundo a este topo, projetando a nossa ferramenta Fibonacci. Podemos ver que a retração 38.2 foi coincidir basicamente com a linha de suporte agora criada neste gráfico. Portanto, tivemos uma entrada de risco à volta de 70 pips para uma mais-valia de 100 pips, portanto 1 para 1.2.3 de risco-reward, também uma negociação muito tranquila. Como vocês podem ver, o nosso indicador teve sempre abaixo da linha de mercado, que esteve numa zona muito overbought, o que nos dá sempre grandes indicações de potencial reversal no mercado. Portanto, foi o que aconteceu, uma retração. Agora estamos a ver que a ação do preço está precisamente contida neste channel que foi criado entretanto, e vamos ver o que é que se vai passar no futuro. Portanto, 3 negociações seguindo as nossas regras, numa forma muito tranquila, e todas elas com um final feliz. Para terminar, vou mostrar as negociações também que tive no commodity, o ouro, onde excelentes oportunidades de uma forma muito tranquila nos proporcionaram retirar excelentes pips do mercado esta semana. Para terminar, estamos perante o gráfico do commodity ouro, onde tivemos uma semana onde houve uma rotação bearish da ação do preço, que nos proporcionou entradas de venda neste metal. A primeira oportunidade apareceu quando no nosso indicador, a nossa linha de sinal e o RSI passaram para baixo da nossa linha de mercado, e a ação do preço rompeu precisamente a EMA55. Portanto, eu acedi a fazer uma entrada de venda com o meu primeiro objetivo, precisamente esta linha de suporte que já havia sido marcada no nosso gráfico de time frames e ações de preço anteriores. Portanto, tivemos também presente uma divergência que foi identificada em tempo oportuno, o que nos deu mais força precisamente na nossa análise e na nossa entrada numa posição de venda. Portanto, nesta primeira posição tivemos um risco de à volta de 160 pontos para uma mais-valia de 200 pontos. Portanto, um risco profile aceitável numa negociação que chegou precisamente a bom porto. Depois tivemos outra oportunidade mais tarde, quando a ação do preço rompeu precisamente esta linha de suporte que aqui estava criada. Nós, para potenciais targets, tivemos que projetar a nossa extensão FIBO e tivemos uma confluência de indicações entre o nível 141.4 e precisamente esta linha de suporte que já vinha de channels anteriores. Portanto, uma zona difícil de atravessar a ação do preço. Portanto, a nossa entrada foi precisamente colocada no rompimento da nossa linha de resistência,
suporte neste momento, portanto com um risco de à volta de 100 pontos por uma mais-valia de 150 pontos, portanto um risco profile de 1 para 1,5, excelente a negociação também, e como vocês podem ver, foi um target conservador, tendo em conta precisamente esta linha de suporte aqui, mas a ação do preço facilmente continuou e poderíamos ter optado por manter o target aberto e teríamos ganho mais, vejam bem, 340 pontos só neste movimento que iniciamos de venda do commodity. No movimento total, nesta primeira entrada, se eu tivesse mantido o target em aberto até ao movimento final, estamos a falar numa semana em 726 pontos. Portanto, brutal sell-off do ouro durante esta semana de trabalho. Neste momento o mercado está fechado, mas eu na sexta-feira tive a oportunidade de entrar numa compra quando deparei-me precisamente com uma divergência entre a ação do preço e o nosso indicador, e na primeira oportunidade que me apareceu, eu pus uma posição de compra precisamente no nível que está marcado, à volta de 13,12 e vamos ver o que isto acontece. Portanto, já estou com alguns pontos positivos. Vamos ver, estamos à volta de 130 pontos neste momento positivos, tínhamos um risco de 90 pontos. Vamos ver, o primeiro objetivo desta negociação será precisamente aquela zona de resistência indicada, e vamos ver depois nesta zona como é que o preço vai se portar durante a semana de trabalho. Portanto, vou terminar mostrando, como sempre, o nosso resumo semanal. Portanto, esta semana tivemos 7 entradas, um total de pips de 815 pips, tivemos uma recompensa total de 13,7%, o que numa conta de 10.000 euros equivale a 1.370 euros nesta semana de trabalho. Portanto, de uma forma muito tranquila, como podem ver, seguindo sempre as nossas regras de trabalho e entrando em conformidade consoante os sinais nos vão aparecendo. Nada mais por esta semana, espero que tenham percebido as nossas entradas e no que nos baseamos para negociar este fantástico mercado Forex, e esperamos por si para a semana que vem. Nada mais, um grande abraço.